Israel está localizado na Ásia, o Líbano está localizado na Ásia, e o Líbano está localizado na Ásia. Isaac Herzog é o atual presidente de Israel. Ali Khamenei é o atual líder do Irão. E o cargo de presidente no Líbano está vago. Jerusalém é a capital de Israel. Teherã é a capital do Irã. E Beirute é a capital do Líbano. Israel tem um PIB de aproximadamente 539 bilhões de dólares. O Irã tem um PIB de mais de 367 bilhões de dólares, e o Líbano tem um PIB de mais de 23 bilhões de dólares. Israel tem um PIB per capita de pelo menos 55.535 dólares, enquanto o PIB per capita do Irã é de mais de 4.251 dólares, e o PIB per capita do Líbano é de mais de 3.589 dólares. Israel tem uma exportação de 65 milhões de dólares. O Irã tem uma exportação de 13 milhões de dólares, e o Líbano tem uma exportação de 2 milhões de dólares. A produção de eletricidade de Israel é de 74.300 gigawatt-hora, enquanto o Irã tem uma produção de 363.000 gigawatt-hora e o Líbano, de 20.034 gigawatt-hora. O Irã e o Líbano não possuem armas nucleares, enquanto Israel possui 90 unidades. Israel tem uma população de pelo menos 9 milhões de habitantes, enquanto o Irã tem uma população de aproximadamente 87 milhões e o Líbano, de mais de 5 milhões de habitantes. Israel tem uma força militar total disponível de pelo menos 3 milhões de militares. O Irã tem uma força militar de aproximadamente 49 milhões de militares, enquanto o Líbano possui 2 milhões de militares. Israel tem uma população apta para o serviço militar de pelo menos 3 milhões de pessoas, enquanto o Irã tem aproximadamente 41 milhões e o Líbano conta com mais de 1 milhão de pessoas aptas para o serviço militar. A população que atinge a idade militar anualmente em Israel é de 126 mil pessoas. O Irã tem mais de 1 milhão e o Líbano possui pelo menos 69 mil pessoas. O total de efetivos militares ativos disponíveis de Israel é de 170 mil militares, enquanto o Irã tem mais de 610 mil militares ativos, e o Líbano possui pelo menos 60 mil militares ativos. O total de efetivos militares de reserva disponíveis de Israel é de 465 mil militares, enquanto o Irã possui mais de 350 mil e o Líbano possui pelo menos 35 mil militares na reserva. A força paramilitar disponível de Israel é de 35 mil paramilitares. O Irã possui mais de 220 mil, enquanto o Líbano possui pelo menos 65 mil paramilitares. Israel tem uma despesa militar de pelo menos 24 bilhões de dólares, enquanto o Irã tem uma despesa militar de aproximadamente 9 bilhões de dólares, e o Líbano tem uma despesa militar de mais de 995 milhões de dólares. Israel tem uma dívida externa de pelo menos 135 bilhões de dólares, enquanto o Irã tem uma dívida externa de aproximadamente 8 bilhões de dólares, e o Líbano tem uma dívida externa de mais de 35 bilhões de dólares. As reservas totais de divisas e ouro de Israel são de 212,9 bilhões de dólares. O Irã possui mais de 127,15 bilhões de dólares, enquanto o Líbano possui pelo menos 35,23 bilhões de dólares. O poder de compra de Israel é de 393,86 bilhões de dólares.
O Irã possui mais de 1,31 trilhões de dólares, enquanto o Líbano possui pelo menos 72,57 bilhões de dólares. Israel tem uma frota total de 612 aeronaves, enquanto o Irã tem aproximadamente 551 aeronaves, e o Líbano possui um total de 81 unidades. A força total de caças de Israel é de 241 unidades. O Irã possui mais de 186 unidades, enquanto o Líbano possui 0 caças. O número total de aeronaves de ataque dedicadas de Israel é de 39 unidades, enquanto o Irã possui 23 unidades e o Líbano possui 9 unidades. O número total de aeronaves de transporte de Israel é de 12 unidades. O Irã possui mais de 86 unidades, enquanto o Líbano possui 0. Israel tem uma frota de aeronaves de treinamento de 155 unidades, enquanto o Irã tem aproximadamente 102 aeronaves e o Líbano possui 9. A soma total da frota de aeronaves de missão especial de Israel é de 23 unidades. O Irã possui mais de 10 unidades, enquanto o Líbano não possui nenhuma. Israel tem uma frota de 14 aeronaves de abastecimento aéreo, enquanto o Irã tem aproximadamente 7, e o Líbano não possui aeronaves dessa categoria. A soma total da frota de helicópteros de Israel é de 146 unidades. O Irã possui mais de 129, enquanto o Líbano possui pelo menos 69. A frota de helicópteros de ataque de Israel é composta por 48 unidades. O Irã possui mais de 13 unidades, enquanto o Líbano não possui helicópteros de ataque. Israel tem uma frota total de 1.370 tanques de combate, enquanto o Irã possui aproximadamente 1.996 tanques, e o Líbano possui 204 tanques. A soma total de veículos blindados de combate de Israel é de 43.407 unidades. O Irã possui mais de 65.765 unidades, enquanto o Líbano possui pelo menos 4.522 unidades. Israel tem uma frota de 650 veículos de artilharia autopropulsada. O Irã possui aproximadamente 580, enquanto o Líbano possui 84. O número total de artilharia rebocada de Israel é de 300 unidades. O Irã possui mais de 2.050 unidades, enquanto o Líbano possui pelo menos 374 unidades. Israel tem 150 unidades de lançadores de foguetes múltiplos. O Irã possui aproximadamente 775 unidades, enquanto o Líbano possui 30. O número total de navios de guerra e submarinos de Israel é de 67 unidades. O Irã possui mais de 101 unidades, enquanto o Líbano possui pelo menos 69 unidades. Israel, Irã e o Líbano não possuem porta-aviões. Israel também não possui porta-helicópteros, Irã e o Líbano também não. O número total de submarinos de Israel é de 5 unidades. O Irã possui mais de 19 submarinos, enquanto o Líbano não possui nenhum. Israel não possui contratorpedeiros, Irã e o Líbano também não. O número total de fragatas de Israel é 0. O Irã possui mais de 7 fragatas, enquanto o Líbano não possui fragatas. O total de corvetas de Israel é de 7 unidades. O Irã possui mais de 3 corvetas, enquanto o Líbano não possui corvetas. Israel tem 45 unidades de navios de patrulha, enquanto o Irã possui 21 e o Líbano possui 44. Israel não possui navios de caça-minas. O Irã tem uma unidade, enquanto o Líbano não possui nenhum. Israel tem 42 aeroportos, enquanto o Irã tem 319 e o Líbano possui 8.
Israel possui 45 navios mercantes, enquanto o Irã tem 942 unidades, e o Líbano possui 49. Israel tem 5 portos, enquanto o Irã tem 4, e o Líbano possui 2. A força de trabalho de Israel é composta por 4 milhões de pessoas. O Irã possui mais de 27 milhões na população ativa, enquanto o Líbano possui pelo menos 1 milhão de empregados. Israel tem 20.391 quilômetros de estradas disponíveis, enquanto o Irã possui 223.485 quilômetros, e o Líbano possui 21.705 quilômetros. Israel tem 1.497 quilômetros de linhas férreas disponíveis. O Irã possui 8.484 quilômetros de linhas férreas, enquanto o Líbano possui 401 quilômetros de linhas férreas disponíveis. A produção anual de petróleo do Irã é maior que a de Israel e do Líbano. O Irã consome mais petróleo do que Israel e o Líbano. O Irã possui reservas de petróleo maiores que Israel e o Líbano. A produção anual de gás natural do Irã é maior que a de Israel e do Líbano. O Irã consome mais gás natural do que Israel e o Líbano. O Irã possui reservas de gás natural maiores que as de Israel e do Líbano. A produção anual de carvão do Irã é maior que a de Israel e do Líbano. Israel consome mais carvão do que o Líbano e o Irã. O Irã possui reservas de carvão maiores que as de Israel e do Líbano. A superfície total de Israel é de 21.000 quilômetros quadrados. O Irã possui mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, enquanto o Líbano possui pelo menos 10.000 quilômetros quadrados. O Líbano tem uma fronteira terrestre menor em comparação a Israel e ao Irã. O Líbano tem uma costa marítima menor em comparação a Israel e ao Irã. O Líbano tem mais hidrovias do que Israel e o Irã.